A paz do Senhor, meus irmãos, com muita alegria que eu saúdo a todos. Aqui quem vos fala é o irmão Arnoldo. Estamos aqui na nossa congregação do Bela Vista. Estamos felizes de poder mais uma quinta-feira estarmos junto com vocês, né? Aqueles que vão assistir ao vivo, aqueles que vão assistir depois em seus celulares. Que Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês, que Deus continue prosperando, dando paz, dando vigor, trazendo alegria ao coração de cada um. Tá eu aqui, eu e meu amigo Alan, meu parceirão de todas as quintas. Aí a gente, se Deus quiser, quinta-feira que vem a gente já vai estar iniciando no YouTube, porque o Face é um canal fechado e não é todo mundo que tem Face, né, Alan? A maioria das pessoas pega o YouTube porque o YouTube é um canal aberto. Então pra gente vai ficar mais cômodo falar, né, e alcançar mais vidas, que o nosso objetivo aqui é alcançar vidas para Jesus. O nosso objetivo aqui é falar sobre Jesus. O nosso objetivo é falar sobre a Bíblia, sobre a palavra de Deus. A gente não quer falar sobre religiosidade aqui. A gente não tá fazendo isso. A gente está falando aqui sobre a Bíblia, sobre a palavra do Senhor. Nós estamos, eu e o Alan, aqui conversando sempre, e a gente vê que está sendo um trabalho muito eficaz na obra do Senhor. Então a gente quer colocar agora no YouTube, que é um canal aberto, e para a honra e a glória do Senhor, nós iremos alcançar mais e mais vidas de... falamos aqui há 2 quinta-feiras atrás sobre ansiedade e suicídio, né? E se a gente vai colocar no YouTube, eu acredito que pessoas que estiverem com essa doença, com esse transtorno, a pessoa vai ouvir e vai se dedicar mais à obra do Senhor e vai procurar um médico, né? Então a gente está aí para isso. A gente está aqui para falar sobre a palavra de Deus e sobre o dia a dia nosso, né? O que acontece no nosso dia a dia, no seu dia a dia, no dia a dia todo, assim, de todos, né? E é uma conversa muito sadia entre eu e ele aqui, e a gente gostaria que vocês estivessem aí do outro lado, né? Manda um oi, uma cena pra gente, né? Faça um pedido de oração. A gente sabe que vocês têm pedido de orações para fazer, pessoas da família que não estejam bem. Faça o pedido de oração, a gente está fazendo oração por vocês. Quando acaba a nossa live, a gente começa a fazer oração e a gente coloca o nome de cada pessoa, que entrou aqui, e as pessoas que vão também assistir, a gente já coloca nos pés do Senhor, nos pés da cruz, para que você seja abençoado e a dádiva do Senhor desça sobre a sua vida. Amém? Hoje nós vamos falar sobre o que eu devo fazer para ser salvo. Hoje nós vamos falar o que nós devemos, eu, Alan, você, a Priscila, minha esposa, minhas filhas, né? No total, no geral, o que nós devemos fazer para ser salvo. E é simples, Alan. Sim. Vai ser uma conversa, você vai ver que vai ser muito simples. Talvez nós achamos, nós criamos algo assim tão gigante, né? Para a gente ser salvo, a gente precisa fazer isso, a gente precisa fazer aquilo, precisa fazer tanta coisa, que quando você analisar o que a gente precisa para fazer, para ser salvo, você vai ver que é muito simples, porém exige muito esforço. Amém? É simples, mas exige muito esforço da nossa parte. Amém? O irmão Alan vai estar orando para nós aí, para a gente começar, e vai estar se apresentando também a vocês. Vai lá, Alan. Meus irmãos, a paz do Senhor, mais uma quinta-feira convosco, para poder falar um pouco da palavra de Deus. Deus abençoe você que está nos assistindo, você que ainda vai assistir, que a mão de Deus esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa.
Fica até o final, porque Deus tem uma palavra para você. Você não caiu nessa live de paraquedas, foi o Espírito Santo que te conduziu até essa live, porque Ele quer falar com você por meio da preciosa palavra. Vamos orar. Pai, te damos graça por esta noite em Tua presença, por este momento. Que o Senhor Deus venha abençoar aqueles que estão assistindo essa live agora, aqueles que vão assistir ainda depois. Ó Pai, que a mão do Senhor venha vos alcançar, libertar, salvar Ele e sua casa. Que o nome do Senhor seja glorificado, ó Pai, por meio da Tua palavra neste momento. Senhor, permaneça conosco, nos guie, nos dê a direção, em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe aí o nosso irmão Fábio, que está aí nos acompanhando. Deus seja louvado pela tua vida. Pedimos aos irmãos que compartilhem essa live aí com alguém que precisa ouvir a palavra de Deus, para que mais vidas sejam alcançados e abençoados pela palavra de Deus. Amém? Vamos falar hoje o que devo fazer para ser salvo. Vai ser um bate-papo aqui, muito interessante, como nosso irmão Arnoldo já disse, é algo simples, né, que muitas pessoas às vezes acaba achando que é algo difícil, complicado, e por ter este pensamento fica às vezes com dificuldade de ir para a igreja, aceitar Jesus, né? Porque vem com a mentalidade fechada concernente a esse assunto. Vamos falar aí, o senhor Arnoldo vai falar para nós um pouco aí. Falando no que você falou aí, é algo interessante, Alan, da gente se pensar, né? Muita gente acha que para você ser salvo, você tem que fazer tanta coisa, Alan, tanta coisa que chega desgasta a pessoa. É tanta coisa que a pessoa fala assim, eu prefiro não fazer isso por enquanto. Sim. Né? Eu vou deixar de fazer isso por enquanto. Nós colocamos tantos tropeços, tantos embaraços, tantas pedras no caminho da salvação, que tem pessoas que não querem passar por esse caminho da salvação. Ele é estreito, o caminho da salvação ele é estreito, mas a Bíblia fala que nós conseguimos passar por esse caminho. Sim. Ele é estreito, mas nós conseguimos passar por esse caminho. A Bíblia não fala que os gordinhos vão passar, vamos supor, os gordinhos não vão conseguir passar pelo caminho, não. A Bíblia fala que o caminho é estreito, mas nós conseguimos, nós damos conta de trilhar o caminho até os céus, Alan. Glória a Deus, verdade. Né? Isso é algo interessante, que as pessoas acreditam que é pelas obras das suas mãos, né? Que você tem que doar tudo que você tem. Eu já vi muitos pastores falando, doa tudo que você tem, doa sua casa, doa seu carro, doa 90% do seu salário, né? Porque você vai ganhar a salvação, ajuda uma pessoa necessitada, isso você deve fazer, mas ajuda a pessoa necessitada que você vai para o céu. E a Bíblia diz que não, que nós não vamos herdar o reino dos céus pelas obras das nossas mãos, né? Sim. Porque se fosse pelas obras das nossas mãos, Deus não deixava sermos salvos pela graça. Verdade. Né? Que é gratuito. Lá em Romanos, capítulo quer ver? Eu vou chegar até ali rapidinho. Lá em Romanos fala, sendo justificados gratuitamente pela graça. Mas gratuitamente pela graça? O que Paulo quis dizer com gratuitamente pela graça? É que nós recebemos essa graça de podermos ser salvos gratuito. Não é obra das nossas mãos, Alan. Verdade. Não é obra das nossas mãos que nós vamos conseguir algo no céu. Não é por sacrifício. Pessoas acham que tem que se sacrificar para poder ganhar a salvação. Não é pelo sacrifício. É um dom gratuito de Deus. Amém? Para nós sermos salvos, basta e somente seremos salvos pela graça mediante a fé em Cristo Jesus. Glória a Deus, verdade. E falando aí sobre a questão da salvação, Arnoldo, eu falei esses dias aí que enquanto nós não somos cristãos, nós não aceitamos Jesus, nós somos, pela Bíblia, nós somos chamados de criatura. Tá? Isso aqui é interessante para quem nos ouve neste momento, porque
Enquanto eu não aceito Jesus como Salvador, pela Bíblia eu sou considerado uma criatura. Porque muitas pessoas, Arnoldo, que dizem, eu sou filho de Deus. Não, pela Bíblia você não é. Você é criatura. Mas por que os crentes é filho de Deus? É filho de Deus pelo fato de João capítulo 1, versículo 12. Jesus disse que ele nos deu o poder de ser chamados filhos de Deus. Então, a partir do momento em que eu levanto a mão e aceito Jesus como Salvador, aí eu sou chamado de filho de Deus. Porque outrora eu era criatura. Sobre a questão da salvação. As pessoas muitas vezes hoje deixam de ir ao culto, deixam de aceitar Jesus, quando às vezes até mesmo está num culto ou alguém lhe faz o convite para aceitar Jesus, e a pessoa não aceita Jesus. Por quê? Porque talvez ela vem de sua infância ouvindo muitas coisas, Arnoldo, concernente à questão da igreja, e acaba pensando, mas se eu aceitar Jesus, eu vou ter que parar de fazer isso, vou ter que parar de fazer aquilo e tal. E é certo que quando nós aceitamos Jesus, muita coisa muda, né? A Bíblia diz que as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. E Paulo também disse que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então é certo que algumas coisas nós vamos parar de fazer, parar de praticar. Só que tem algumas outras questões que é aqui que eu quero aplicar, que pessoas deixam de aceitar Jesus por estar com este ensinamento, que muitas vezes é um ensinamento errado, de que não vai poder fazer A ou B. Como assim? Algumas coisas, Arnoldo, onde eu quero chegar, é que a religiosidade te proíbe, tá? E nós falamos aqui no início pelo nosso irmão Arnoldo que nós não estamos aqui para falar sobre religiosidade, mas para falar sobre a Bíblia, para falar sobre Jesus, sobre Deus. E eu lembro que quando eu tinha aí uns 10, 11 anos, por aí, muito tempo atrás, adolescente, eu fui na igreja e já é considerada uma pessoa já com essa idade que já tem uma certa consciência, né, do que é certo, do que é errado, não é mais tão criança. Então eu tinha mais ou menos essa idade, e eu lembro que eu estava num culto e o obreiro da igreja, no final do culto, ele fez o apelo, Arnaldo. Ele fez o apelo e eu estava lá, eu vou aceitar Jesus hoje, eu vou me converter hoje, eu vou começar a ir para a igreja hoje. Estava visitando o culto, eu estava de bermuda, que nem calça eu tinha, né? E estava lá visitando a igreja e tal. E quando eu estava sentado na cadeira e o pregador lá fazendo apelo, convidando, entrega a sua vida para Jesus. E eu falei, eu vou levantar daqui. E ao mesmo tempo eu era acorrentado, uma ação maligna que me impedia de ir lá na frente aceitar Jesus. Me impedia de ser salvo. E sabe o que vinha na minha mente, Arnoldo? Quando eu aceitar Jesus, se eu aceitar Jesus hoje, eu não vou poder jogar bola com os meus amigos mais, não vou poder ficar brincando com meus amigos mais, eu não vou poder ir na praia mais, eu não vou poder usar essa bermuda que eu estou usando hoje aqui. E vinha esse monte de pensamento. E depois de anos, quando você se converte, aceita Jesus, começa a ler a Bíblia, você vê que muitas coisas que as pessoas religiosas elas eram impostas sobre você, né? Então talvez tem muitas pessoas assim, que não quer aceitar Jesus por causa de situações assim. Quando é pecado sim, você vai abandonar, vai parar de beber, de se embriagar, de se prostituir, de tudo isso, né? Que a Bíblia condena. Só que tem coisas que não é questão da Bíblia condenar, mas é que as pessoas com a mentalidade fechada acabam impondo aquilo ali, se torna a religiosidade e afasta muitas pessoas de Cristo. Não é verdade? É interessante que a Bíblia fala que lá em João 14:6 fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Sim. Então a verdade e a vida é Cristo. Verdade. E Ele é o único caminho. Verdade. Né? Ele fala que ninguém vem ao Pai. Ninguém. Não ele generaliza, né? Ele fala que ninguém vem ao Pai se não for por Ele. Ele é o mediador. Sim. Né? Ele é o mediador entre nós e Deus, e ninguém vai ao Pai. Não adianta você correr para idolatria, não adianta você correr para deuses estranhos,
né? Porque não vai conseguir chegar até o céu, não vai conseguir chegar até Deus. Se alguém colocou isso na sua cabeça, meu irmão, esquece, porque nós estamos falando da Bíblia. Quem acredita na solo escritura, que acredito na Bíblia totalmente, né? Então, se você acredita totalmente na Bíblia fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Glória a Deus. Né? Ninguém vem ao Pai se não for através da minha pessoa. Ninguém vai ao Pai, né? Ele diz também que você precisa crer. E a Bíblia ela é bem escrita, que diz assim: se você crer, tu serás salvo. Não é se você crer. Crer é você crer amanhã, é você crer depois de amanhã. Igual muita gente anda falando assim: amanhã eu vou na igreja, né? Semana que vem eu vou na igreja, eu aceito a Jesus a semana que vem. Por enquanto eu vou continuando na vida que eu tô, levando a vida que eu tô, andando nos prazeres dessa vida terrena, né? Dessa vida terrestre, e posteriormente eu vou na casa do Senhor, aceito a Jesus, né? Creio no Cristo crucificado e sou salvo. Mas a Bíblia diz que se você crê, não é se você crer, é se você crê. O crer, ele está na terceira, eu anotei aqui, ele está na terceira pessoa do singular do presente. E o crer, Alan, ele está no verbo no infinito. Quer dizer, você pode crer a qualquer momento. Agora, crer tem que ser agora, a partir de agora. Amém. A partir de agora, faça um concerto com Deus, meu irmão. Entrega a sua vida para Jesus. Nessa live aqui. Porque você não está entregando a vida para mim, você não está entregando a vida para o Alan, você está entregando a vida para Jesus. Através dessa live nós estamos levando à tua casa a palavra do Senhor. Fala para Deus: Senhor, fala para Jesus: Jesus, eu quero que o Senhor seja meu único mediador. Eu quero que o Senhor seja meu único mediador entre eu e o Pai. Eu quero orar somente a Ti. Eu quero falar somente contigo. Né, Alan? Verdade. Eu preciso somente de Ti, Senhor Jesus. Eu não preciso de mais ninguém, mais nada. É somente de Ti que eu preciso. Né? É interessante a forma que as pessoas acham que tem que fazer para poder ser salvo, né? Sim. Tem que fazer muita coisa. Não, é só você. A Bíblia, ela é exata em dizer que você precisa somente crer. Não é verdade? Sim. A Bíblia, Paulo foi preso porque ele estava na cidade de Filipos, Alan, e ali tinha uma adivinhadora e ele foi e repreendeu aquele espírito de adivinhação, né? O povo ganhava dinheiro com adivinhação e fizeram o quê? Pegaram Paulo e Silas e jogaram na prisão. E a Bíblia fala que era quase meia-noite. Paulo e Silas cantavam louvores a Deus. E para você ver que cantar louvor é tão interessante, que até o carcereiro adormeceu, ouvindo louvor. Por isso que a minha esposa gosta muito de ouvir louvor na hora de dormir. Ela vai ouvindo louvor, ela vai adormecendo, ela vai pegando no sono, daqui a pouco, a hora que ela vê, ela dorme. Aí ela acorda assim, meia sonolenta, tira o fone de ouvido, coloca o celular do lado e dorme, né? O louvor, ele traz paz, ele traz calmaria na nossa vida. E eu vejo que até o carcereiro adormeceu. E a Bíblia diz que levantou-se um grande terremoto naquele lugar, que todos os grilhões se abriram. Querido, não foi só o grilhão de Paulo e Silas. A Bíblia fala que todos os grilhões se abriram de todos os presos que estavam lá. Só pelo fato de Paulo e Silas estar louvando, todos os grilhões se abriram. Então eu falo para você, através da sua boca,
você pode fazer muita coisa no mundo espiritual. Verdade. Através do louvor seu, através de uma oração sua, meu irmão, você pode trazer a sua família para Cristo. E a Bíblia diz que o carcereiro estava ali adormecido. A hora que o carcereiro escutou aquele barulho daquele terremoto, ele abriu o olho e todos os grilhões, todas as cadeias tinham caído da mão daquele povo. E o carcereiro ficou perdido, sem saber o que fazer. Diz que ele pega uma tocha de fogo, que naquela época se usava uma tocha para alumiar, não tinha energia. Ele pula dentro daquela prisão e olha e fala: meu Deus, eu vou se matar, não estou vendo ninguém aqui nesse momento. Diz que a hora que ele pega a espada para tirar a própria vida, Alain, né? Ele estava se autoculpando pelo que estava acontecendo. Paulo pula na frente dele e fala: não faça isso, querido. Não faça isso, porque estamos todos aqui. E a Bíblia diz que o carcereiro se rende, porque o carcereiro ele estava ouvindo as orações deles. Eu imagino eles falando: Senhor, nos tira daqui, né? Senhor, por favor, nós não fizemos nada de errado, Senhor, tira-nos daqui. E o carcereiro ele estava ouvindo. A partir do momento que eles começaram a cantar, o carcereiro, eu acredito que ele, estou conjecturando, eu acredito que ele caiu no sono. E quando ele acorda e ele se vê naquela maneira, ele quer se autoflagelar. E a Bíblia diz se automutilar. E a Bíblia diz que Paulo fala: não faça isso, eu estou aqui, estamos todos aqui. E a Bíblia fala que numa questão de tempo ele olha para Paulo, ele olha para Silas, e eles vê que aquele homem era homens de Deus. E ele se rende e fala: o que eu preciso fazer para ser salvo? Olha lá, vamos lá em Atos dos Apóstolos. A Bíblia fala aqui, que ele diz: o que devo fazer, senhores, para ser salvo? E a Bíblia diz que Paulo lhe respondeu: crê. Está aí, não é crer, você deve crer, não, crê agora, nesse exato momento, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Alain, isso é importante. Demais. Ele não falou será salvo você. Se você crer, você será salvo, né? Ele fez um pacote, ele ajuntou tudo, falou: se você crer, vai ser salvo você e a sua casa, né? O Paulo podia ter falado para ele: você crê? Vende tudo, compra um carnezinho, dá o que você suou, porque Jesus fala que nós vamos viver do suor do nosso rosto. Nós temos que trabalhar, e como nós somos dizimistas e nós somos ofertantes, tudo aquilo que Deus nos dá de volta é prosperidade. Por que Deus vai requerer aquilo de nós? Não é verdade, Alain? Verdade. Se Deus te dá um carro bom, se Deus te dá uma casa, Ele não requer isso de você. Ele requer o que é básico e simples. Ele requer o seu dízimo e a sua oferta para que a casa dele se mantenha em ordem. Porque é bonito você ornamentar a tua casa, né? E deixar a igreja toda bagunçada. O povo de Israel, quando estava voltando de Israel, a Bíblia fala que o povo de Israel estava preocupado, Alain, em fazer as suas próprias casas. E o templo ficou todo destruído. Verdade. E a Bíblia fala que Deus chama o profeta e vai falar com o povo. Fala: que negócio que é esse? Vocês arrumam, ornamentam a casa de vocês, ornamentam as vossas casas, e o templo, a casa de Deus, o Deus que tirou vocês do exílio, está toda destruída. Entendeu? Então é umas coisas assim que você fica para prestar atenção, você fica meio que surpreso com algumas coisas. Fala aí, Alain, fala aí, manda lá. Foi interessante essa questão aí do crer, de Atos 16, que Paulo e Silas, eles vai chegar diante do carcereiro e fala: o que eu vou fazer para ser salvo? E a resposta de Paulo e Silas para o carcereiro que faz essa pergunta é:
crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. É interessante isso aqui que mostra a preocupação de Deus com a família, né? Que Deus tem um propósito em salvar a família, em salvar a casa. Só que o algo interessante nesse versículo e uma comparação com Josué 24:15, que diz em Josué 24:15, eu e minha casa serviremos ao Senhor, né? O interessante nesses versículos, Arnoldo, é que primeiro a salvação é para tu crer. O que devo fazer para ser salvo? Crer no Senhor Jesus e será salvo tu, depois a sua casa. Josué disse o quê? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Primeiro eu, depois a minha casa. Por que eu estou dizendo isso aqui? É porque tem muita gente, Arnoldo, que aceita Jesus hoje, levanta a mão, aceita Jesus, começa a ir para a igreja, e a família está uma bagunça, e ele se frustra, e ao invés de continuar pagando preço em oração pela sua casa, para cumprir esses versículos em sua vida, a responsabilidade é dele, né? Com certeza, eles fazem o quê? Desvia da igreja. Entenda uma coisa, que a salvação é individual. Se minha esposa não quer compromisso com Deus, eu quero. Sim. Se os meus pais não querem compromisso com Deus, eu quero. Se os meus irmãos não querem nada com Deus, eu quero, né? Então tem gente que se frustra, minha família está uma bagunça, mas é responsabilidade sua orar a Deus, pagar o preço pela sua casa. Tem um versículo que fala sobre isso: deixa pai, deixa mãe, deixa esposa, deixa a família e vai servir a Deus. Não é para você largar eles, né? Não é para você sair de casa, deixar a esposa, deixar pai, deixar a mãe, não. Se eles não querem servir a Deus, vá você. Com certeza. É isso que Deus quer dizer naquela palavra. Se você não quer servir a Deus, vá. Se eles não querem servir a Deus, vá você. E através da obra do Espírito Santo, eles vão ser salvos. E aí o interessante, Arnoldo, é que se a nossa casa está uma bagunça, vamos entender aqui, está uma bagunça, mas eu aceitei Jesus, né? Eu não devo desistir porque minha família não quer nada com Deus. Eu devo perseverar, né? Porque o céu não é daquele que chega em primeiro lugar, nem tampouco em segundo ou em terceiro, mas é daquele que persevera, é daquele que não desiste, é daquele que não volta para trás. Então, se a nossa casa está uma bagunça, um caos, eu devo persistir orando a Deus para quê? Para se cumprir o versículo que foi falado aqui. Sim. Vai se cumprir o quê? Eu e minha casa vamos servir o Senhor. Senhor, minha casa está uma bagunça, mas eu creio que ela vai servir o Senhor. Né? Senhor, minha casa está uma bagunça, mas eu e a minha casa vamos servir o Senhor. Né? Nós não podemos ser uma geração mimada, uma geração fracassada, como eu preguei ontem e falei, geração Nutella, né? Que não aguenta ouvir uma palavra, uma verdade e quer entregar tudo, quer desistir de tudo. A palavra de Deus hoje é prossiga. Você tem um testemunho sobre isso, né? Tem. Você chegou para Deus e depois foi chegando a tua casa toda para Deus. É um testemunho muito forte do Alan, que o Alan conta sempre aqui na igreja. E foi dentro desse versículo. Você acredita? Vou até dizer aqui para os irmãos que estão nos acompanhando aqui, nós temos ali a Raquel, o Carlos, né, o Dimas, o Fábio, que Deus abençoe vocês. Olha que interessante isso aqui. Eu aceitei Jesus em maio de 2012, tá? Dia 23 de maio de 2012, foi numa quarta-feira à noite. E quando foi em setembro, eu fui me batizar nas águas, tá? 4 meses depois, tá? Eu fui me batizar nas águas e eu me batizei na véspera do meu aniversário, dia 16 de setembro de 2012. Aí o que acontece? Eu estava lá no batismo e eu encontrei um irmão, e esse irmão ele era meu professor de história no ensino fundamental. E eu não sabia que ele era da igreja, ele era presbítero da igreja. Eu não sabia. E o que acontece? Eu conversando com ele, falei, vou me batizar hoje, aceitei Jesus faz 4 meses, estou seguindo firme com Jesus. E eu falei, mas só eu que sou crente na minha casa. Eu falei para ele, só eu que sou crente. Ele falou bem assim para mim, Alan, mas continua firme, porque Atos 16:31 diz, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Ele falou aquilo para mim em 2012, e aquilo gravou no meu coração, que quando eu cheguei em casa, Arnoldo, sabe o que eu fiz? Eu peguei a Bíblia para ler o versículo que ele falou para mim, né? E eu vi que era verdade, Atos 16:31, creia
em Jesus. Vai ser salvo você e a sua casa. Daquele dia em diante, a minha oração pela minha casa começou a ser baseada naquele versículo. Jesus, só eu que sou crente, tá? Eu passo dificuldade, eu passo por situações difíceis, mas eu e minha casa vamos servir o Senhor. Eu não aceito perder minha família para o diabo. Era a minha oração. Eu não desisti porque minha casa não queria ir para a igreja. Eu não desisti porque minha família não queria ir para Jesus. Né? Eu perseverei e orei. Resultado, meu pai aceitou Jesus numa pregação minha. Olha que honra. Eu preguei, fiz o apelo, meu pai aceitou Jesus. Meus irmãos aceitaram Jesus. Eu estava no monte orando à noite. Numa sexta-feira à noite, em outubro de 2013, orando, Deus falou bem assim, usou um profeta e falou assim, eu vejo flechas de fogo indo em direção a Lares aqui. E essas flechas de fogo é salvação na família. Quando o profeta falou aquilo, Deus falou comigo, testificou em mim, é salvação de almas e é na sua casa uma delas. Quando Deus acabou de falar comigo no alto do monte, um outro irmão que estava do lado pediu a palavra e falou, é salvação na casa do Alan. Foi só testificando. E na minha mente Deus trouxe em memória um irmão. Deus me mostrou um irmão na minha mente. Falou, é ele que vai ser salvo. Só que olha a nossa fé. Lá para dezembro Deus salva. Né? Final do ano, lá para janeiro Deus salva do outro ano. Sexta-feira, passou o sábado o dia inteiro. Domingo à noite, culto de jovens, o pregador pregou, fez um apelo, 12 almas aceitaram Jesus. O meu irmão foi incluído no meio. Jesus salvou meu irmão, meus outros irmãos, salvou meu pai. Eu, antes de vir embora para o Paraná, fui pregar numa igreja lá, que os irmãos me convidaram para pregar, e aí minha mãe foi junto. Olha só, o milagre de Deus. Fiz o apelo, minha mãe aceitou Jesus. Você está entendendo? Então Jesus salvou, mas só que teve uma perseverança. Sim. Né? Teve lágrimas, oração 5 horas da manhã, pagando preço pela família, oração 6 horas da manhã, persistindo, indo nos cultos, vigília, buscando a Deus. Só que nós vivemos numa geração, infelizmente, muitos fracassados, com a mentalidade fraca, que não aguenta orar 5 minutos, que já quer desistir. Né? Passa por uma dificuldade em casa e não quer pagar o preço, aí quer desistir. Aí depois quem é o culpado? Quer colocar a culpa em Deus. Sendo que muitas coisas a responsabilidade é nossa. Verdade. Não é verdade? Mas só que nós temos que estar acreditando nessa palavra, que nossa casa será salva. É isso aí mesmo. O Atos 4 diz assim, Atos 4, capítulo de número 4, versículo de número 12. E em nenhum outro há salvação, porque não há debaixo do céu outro nome dado aos homens no qual possamos ser salvos. Então é simples. Crê somente no Senhor Jesus. Sim. Né? Crê somente no nome do Senhor Jesus. Tenha fé. Né? Porque qual que é a diferença? Eu tava ouvindo o pastor Augusto Nicodemos, o doutor Augusto Nicodemos, ele estava falando, ele estava argumentando qual que é a diferença entre nós e Abraão. A diferença entre nós e Abraão no Velho Testamento para o Novo Testamento hoje é que Abraão, ele creu que havia de vir um mediador, né? Há 1500 anos atrás, Abraão, Alan, ele cria que viria um mediador, que viria um que iria salvar, que viria um que iria levar-nos para o céu. Sim. E a diferença hoje, e ele não viu, não é interessante? Ele creu, mas ele não viu o mediador. E é a mesma coisa de nós. Nós cremos que veio. Ele cria que iria vir. Né? Ele estava crendo naquela época que ele foi o pai da fé, ele tinha muita fé que viria o nosso Senhor Jesus Cristo. Só que ele não viu. Então não temos a diferença. Nós cremos que veio o Senhor Jesus Cristo, mas nós não vemos ele. Verdade. Não é verdade? Sim. Quer dizer, andamos... Romanos 1 diz que nós andamos de fé em fé.
o que é de fé em fé? Ele veio, o pai da fé, que é Abraão, veio trazendo essa fé. O filho dele teve a mesma fé, o outro filho dele teve a mesma fé, mais outro filho dele, e ele veio trazendo até em Jesus, e Jesus morreu na cruz para nos salvar, né? Mostrou para Abraão que ele viria mesmo de verdade, e mostrou para nós que devemos andar de fé em fé. O que é andar de fé em fé? É eu mostrar para as minhas filhas quem é Jesus e só Ele é o único Salvador. É eu mostrar para minhas filhas mostrar para as filhas dela ou para os filhos dela, e seguindo de geração em geração. Nós temos que andar de fé em fé, cada um mostrando para os seus filhos que Jesus, ele já veio, ele já morreu na cruz para nos salvar. E a Bíblia é exato em dizer: em nenhum outro nome há salvação, porque não há debaixo do céu outro nome dado aos homens no qual possamos ser salvos. Somos salvos mediante a graça, né? Somos salvos mediante a algo gratuito. Mas se nós somos salvos mediante a algo gratuito, Alan, se nós não precisamos nos esforçar, né? Então nós podemos fazer bagunça, nós podemos sair, bagunçar, passear, fazer coisas que não agradam aos olhos do Senhor. Por quê? Porque o dom é gratuito, Deus já deu para nós, meu irmão. Aí que você está enganado, Alan. Sim. Não é verdade? A graça não é para você pecar, é para você não pecar. Para você não pecar. Quando você ganha algo gratuito, eu pergunto para você, quando você ganha algo gratuito, não é disso que você tem que mais zelar? Sim. Com certeza. Né? Porque não foi pelas tuas mãos que você se esforçou para fazer. Você ganhou gratuitamente de Deus. Sim. Né? É algo que você sabe que se você for fiel a Deus, você sabe que se você crer no Senhor, você já vai ter o galardão. Sim. Você já vai ter, desculpa lá interromper, você tem toda a certeza que se você crer, você será salvo. O próprio Jesus disse: eu estou indo preparar um lugar. Se ele está indo preparar um lugar e é no nome dele que você será salvo, meu amigo, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, mas não as coisas que não se vê. Então você tem que crer que Jesus está preparando um lugar para você e que é somente Ele. Mas Alan, eu sou pecador. E quem não é? E quem não é? Eu vou levar, vou abrir aqui para você entender o que João, o Evangelho de João fala sobre os pecadores. A Bíblia diz assim, se nós dissermos que não temos pecados, já pecou, nos enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Porém, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo, porque a Bíblia em outro lugar fala que Ele é o advogado justo e fiel, para advogar ao nosso favor, através das nossas causas. O nome desse advogado justo e fiel é Jesus Cristo, é aquele que você precisa crer para receber a salvação. Sim. Entendeu? E a Bíblia diz que para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a maldade. Se dissermos que não pecamos, Jesus falando de novo, ele disse aqui embaixo, se dissermos que não pecamos, primeiro nós estamos enganando a nós mesmos. E se continuarmos nesse impasse de dizer, mas nós não pecamos, eu não estou enganando a mim, eu sei que eu não peco. A partir desse momento a Bíblia fala que fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Se nós somos pecadores, ou nós estamos enganando, se nós falarmos que nós não somos pecadores, ou nós estamos enganando a nós mesmos, ou nós estamos chamando Deus de mentiroso. Então, qual que é o que você entende? O que eu quero que você entenda com isso? Nós somos pecadores. Deus não é mentiroso
E nós não enganamos a nós mesmos, nós somos pecadores. Porém, nós temos um refúgio que se chama Jesus Cristo. Porque se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar, Alan. Glória a Deus. Porque Ele nos purificando, o Espírito Santo de Deus começa a habitar em nós. Aleluia. Amém? Amém. É algo extraordinário você entender que a salvação é simples, porém ela exige um esforço. Verdade. Não é verdade? Ela é gratuita, porém ela exige um esforço. Amém? Nós somos filhos. Eu estava ouvindo uma pregação do Dr. Hernan Dias Lopes, que ele diz assim, que nós somos filhos, né? Não, do Dr. Augusto Nicodemos. Ele diz assim que nós somos filhos, porque há diferença entre filho e empregado. Empregado, ele só ama o patrão, ele só gosta do patrão enquanto o patrão está pagando. E o que significa pagar? Barganha, Alan. Senhor, eu vou fazer isso para o Senhor, mas eu quero que o Senhor faça isso por mim. Senhor, eu vou dizimar na tua casa, mas eu quero um carro novo. E nesse momento é que a pessoa se frustra. Por quê? Porque nós somos filhos. Amém? Nós temos que fazer de bom grado. Nós temos que dizimar na casa do Senhor, sabendo que é uma promessa. Nós temos que ofertar na casa do Senhor, sabendo que é uma gratificação. A gente está agradecendo a Deus por tudo que Deus fez na nossa vida. Nós somos filhos. Amém? Nós somos filhos, nós já recebemos tudo. Tudo que é de Deus é nosso. Nós somos filhos. O empregado que ele faz esperando troca. Nós não, nós somos filhos, nós temos tudo. Se nós dizimarmos e ofertarmos, a Bíblia diz que uma grande abastança será derramada sobre a nossa vida e a nossa casa. Não precisamos cobrar nada de Deus, né? Nós não precisamos fazer o serviço e cobrar de Deus. Isso é o empregado que faz. Nós somos filhos. Amém? Glória a Deus. Amém. Vai aí, Alan. Vamos finalizar, né? O tempo se esgotou, mas que você que está nos assistindo aí, que vai nos assistir ainda, se você ainda não entregou sua vida para Jesus, dobre o seu joelho onde você está, ora a Deus, se arrependa dos seus pecados, entrega a tua vida para Jesus, porque Ele quer salvar você e te justificar, tá? Justificar é trazer a inocência sobre a sua vida, e só Jesus, o sangue dele, tem poder para fazer isso com o ser humano. Que Deus abençoe todos os irmãos que estão presentes, em nome de Jesus. Deus abençoe nosso pastor José Pereira, nosso pastor Adilson também, que é nosso presidente regional, e o bispo Samuel Ferreira. Que Deus abençoe todos em nome de Jesus. Se Jesus não voltar quinta-feira, estaremos novamente aqui. Amém, Arnoldo? Amém. Aqui falando sobre Jesus. Ou nós estaremos em outro lugar, porque Amém. Terá, já avisando aos irmãos, que terá para as mulheres uma palestra aqui com a enfermeira Cibele. Ela estará falando sobre o Outubro Rosa, sobre todas as coisas que acontecem na genética feminina, né? Ela estará aqui explicando o que acontece. Então você é convidadíssimo para estar aqui, né? A gente vai estar colocando aí no Facebook o horário certinho, mas vai ser numa quinta-feira. Sábado vai ter culto aqui. Domingo, Alan, tem a nossa ceia, nossa santa ceia no Senhor Jesus Cristo, relembrando aquilo que Jesus Cristo fez por nós na cruz. Amém? Nós esperamos a sua presença aqui. E lembre-se, leve isso para a tua vida. Somente pela graça, mediante a fé em Cristo, mediante a fé em Cristo, nós seremos salvos. Crê. Paulo diz para aquele homem: crê
e será salvo tu, que está aí do outro lado do celular, e a tua família. Amém? Crê nisso. Fiquem com Deus, um abraço muito forte, amo todos vocês em Cristo Jesus. O nosso irmão Alan vai fazer a oração final, e que Deus derrame bênçãos e bênçãos na sua vida, e o meu maior sonho é que você seja salvo, e que nós possamos desfrutar do amor de Jesus naquele lugar que Ele disse que ia fazer morada. Ei, glória, Deus é bom. Senhor, te damos graça pela tua presença nesta live, ó Deus, que o nome do Senhor seja glorificado, que a mão do Senhor esteja sobre a vida dos teus filhos, das tuas filhas, ó Pai, que está nos acompanhando, que o Senhor seja glorificado pela vida de cada um, que o Senhor venha salvar a família de todos, ó Pai, para a honra e glória do teu nome. Continua com todos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. Um abraço grande a todos. Fiquem com Deus. Deus abençoe a todos.